Opa, boa tarde, camarada. Oi, boa tarde, Denilson. Tudo bem? Tudo bem, né? Me ouvindo? Tranquilo. Eu entrei mais para saber se tá tudo certo. Tá me ouvindo direitinho, tá tudo tranquilo, né? Estou ouvindo, sim. Eu consigo compartilhar o slide só para ver? Tu vai apresentar também, né? Vou. Ah, maravilha. Vamos lá, tu compartilha o teu, eu compartilho o meu, para a gente ver como é que fica. Ah, você também vai apresentar? Desculpa. Vou também. Ah, Eu pensei que tu era o desculpa, moderador. eu achei que você era o moderador. Então, mas vamos compartilhar para a gente já testando aqui, porque Vamos. eu não usei o Zoom, eu uso sempre o Meet, entendeu? Eu sou meio Aham, desabituado com o Zoom. eu também. Pois é, vamos lá, Confesso. pode começar. Fica à Deixa eu vontade. ver. Tu tá tentando compartilhar, camarada? Tô tentando, cara. Tá. Já quer conseguir primeiro? Eu vi que tem pelo Drive. Ah, tá, beleza. Deixa eu ver se eu consigo aqui, só um instante, viu? Tá bem. Olá, estão me ouvindo? Oi, tô ouvindo. Ai, que bom. Oi, boa tarde, estou ouvindo também. Eu posso só testar se compartilha? Ah, nós não somos moderadores também. Nós vamos É, fazer a apresentação. eu tô Mas eu fazendo posso esse teste, testar. eu tô Eu fazendo esse posso... teste também, estou tentando aqui, só um instante, viu? Você está tentando primeiro, Denilson? Tá. Hora que você. Eu estou Tô te compartilhando aqui, ouvindo? eu estou Ah, tentando tá. aqui, só um instante. Eu acho que vai dar certo. Oi. Tá maximizado para vocês? Tá, dá pra gente ver. Oi, já entrei na reunião. Não. Aí tá a tela cheia, Uh-uh. Oi, Denilson, o que você falou? a tela tá cheia para vocês aí? Não, né? Aquela hora tava. Agora saiu. Agora tá? Agora tá. Ah, maravilha, então. Então pronto, eu vou tirar aqui o meu para tu tentar o teu, ver se tá certo aí, certo? Tá bom. Só um instante. Saiu, né? Saiu. Beleza. É, Consegue ver? Consigo, mas não tá maximizado. A tela não tá cheia. No meu tá. Pra vocês não aparece cheia? Não. Deixa eu tentar jogar ele para PDF. Ah, você compartilhou a tela, não foi? Compartilhei a apresentação, só a tela da apresentação.
Não compartilhei a tela inteira. Ainda não tá cheio ainda. Ficou maior, mas não tá cheio. Vou compartilhar o PDF para ver se funciona. Piora, né? Ou melhor? Acho que piora. Consegue ver? Conseguimos. Ficou grande agora, viu? Eu não sei se tá a tela cheia. Eu acho que não tá a tela cheia, não, mas tá bem visível, sim. Uhum. Mas ampliou, pelo menos? Ou não tá na tela cheia Sim, mesmo? sim, ficou bem bom. Dá para ver, tranquilo. Vou parar, então. Alguém quer? Cadê o Eu Hugo? também Quer, Hugo? gostaria. Uhum. O meu não está acessando. Achou o share? Não. Estou tentando jogar o documento aqui para compartilhar como documento, mas não está indo. Aí você clicou no share, você achou a sua tela que você quer compartilhar? Compartilha a tela, você está tentando compartilhar o documento. Abre o documento no computador, depois você compartilha. Está aberto. Tá aberto? Uhum. Ou eu compartilhei como PDF. A outra vez, como o PowerPoint, ele não expandiu. Não expandiu, né? No meu computador expandiu. Para vocês, não. Deixa eu ver aqui. Compartilhou, só que não está em Compartilhou? tela cheia. E agora está? Agora está. Tá. Deu certo. Eba. Obrigado, hein? Fernando, quem mais vai apresentar? Tem uma outra pessoa, são 4, né? Uhum. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Oi, boa tarde. Boa tarde. Acho que Boa o Na tarde. verdade, eu Josué. não vou apresentar, não. Eu sou só a assessora suplente da sala. O Janderson, você vai apresentar, Janderson? Apresentar. Quer tentar compartilhar? Eu vou agradecer a oportunidade, que vai que dá erro na hora, né? Deu certo. Deu certo isso? Tá compartilhando, mas aqui tá O como se não modelo. tivesse só o modelo, é. Deixa eu verificar. Boa tarde. Foi a primeira coisa que eu pensei. Quer ver como compartilhar um modelo?
Se você tem o que você fez, beleza. Agora, se você fez e não salvou em cima do modelo, Já aí bate de pensou? salvar? Não. Ai, ai. Boa tarde, Tem pessoal. Vocês estão me certeza que ouvindo? não quer salvar? Boa Sim, tarde. tenho Boa certeza. tarde. Pessoal, meu nome é Ricardo Azevedo, eu vou estar aqui também moderando aqui essa sessão. Oi, E, Ricardo. primeiro, tudo bem ou não? Tarde, Vocês cara. me ouvem, né? Perfeitamente, Sim. professor. Nós temos 4 trabalhos aqui para discussão e só organizar aqui, eu estou abrindo aqui os probleminhas de lembrar a senha, né? Aquelas coisas sempre, mas já estamos resolvendo aqui. Mas eu já tenho minha versão em papel aqui, não se preocupe. Professor, o primeiro trabalho seria a alocação das despesas orçamentárias na perspectiva de gênero, certo? É isso que eu estou na busca aqui. Se for pela ordem que está na sessão, primeiro é alocação, depois conquista, depois lei de responsabilidade, depois contratações diretas. Perfeito. Exatamente. Olha, então vamos só organizar aqui. Trabalho de alocação das despesas. Eu não sei se eu tenho os autores aqui, eu acho que não. Mas os autores estão aqui, porque aqui na versão do sistema aqui eu acho que não tinha o nome dos autores. Sim, eu sou coautor desse trabalho, professor. Estou aqui presente. Ótimo. Janderson, tudo bem, Isso, Janderson? tudo ótimo. Prazer falar com o professor. Ótimo, prazer. Então, olha, tá 276, já está aqui, ok, trabalho 1. Depois, conquistas e contingenciamentos da política de assistência estudantil. Presente. O Sou eu, Leonardo, professor tudo bem? Ricardo. Tudo bom? É o Hugo. Ótimo. Hugo Leonardo, muito bom. O terceiro vai ser o 887, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, transferências condicionais. Estou aqui, Ricardo. Regiane. Peraí. O Janderson de alocação. Muito bom, falta um. Contratações diretas, o mapeio dos recursos despendidos. Sou eu, Denilson. Boa tarde. E o Denilson está aqui conosco. Muito bom. Gente, ótimo. Desculpa aí, no presencial é mais fácil, né? Ou não? Sim, sem dúvida. Ó, então, quando vocês vão organizando, ainda falta um minutinho. Deixa eu só pegar aqui as nossas instruções aqui para a nossa sessão. Será que estou vendo todos que estão aqui? Ó, bom, professor Josué Carvalho, de Lima Carvalho, que está conosco aqui, também está moderando aqui comigo essa sessão, tá? O professor Josué pode se apresentar aí também. Eu nem me apresentei, né? Ó, meu nome é Ricardo Azevedo, deixa eu me apresentar primeiro. Tá, eu sou moderador é a pressa, moderador da sessão. Eu sou da Universidade de São Paulo, do campus de Ribeirão Preto, da FEA USP de Ribeirão Preto. Tá, eu sou professor da área de contabilidade, enfim, basicamente é isso, orientador de mestrado e doutorado em 3 programas. Aqueles que gostam de sofrer e trabalhar de graça, falam comigo, tá? Nos programas de gestão de políticas públicas de ARCH, Ciências Contábeis e Controladoria e Ciências Contábeis da FEUSP Ribeirão e de Ciências Contábeis da Federal de Uberlândia. São os meus programas. E o professor Josué Carvalho está aqui também moderando. Quer falar, professor? Eu sou rapidamente, eu sou doutorando da Universidade da Amazônia, na UNAMA, né? Sou professor da Tá um Universidade pouquinho Federal ruim para Rural. mim aqui. Vocês O estão fone me está ouvindo? desligado. Oi? Tá desligado? Não, eu acho que agora deu uma melhoradinha. Comece de novo. Ah, tá. Tá. Então, eu sou
doutorando na Universidade da Amazônia, na UNAMA. Sou professor da UFRA, Universidade Federal Rural da Amazônia. Estou aqui como assessor do professor também para contribuir com vocês. Muito bom, obrigado, viu? O Josué está aqui conosco, isso é importante. Ó, então, o que que nós temos aqui de orientações? Vamos ver aqui como que a gente vai organizar aqui os trabalhos, né? Eu acredito aqui que a organização, nós temos aqui 1h30 de apresentação, então vai até às 18 horas. E a gente já está aí com 2 minutinhos de atraso, mas não se preocupem. Cada trabalho terá 15 minutos de apresentação e o restante do tempo aí, né, para o debate entre autores e moderador, né? Então, 15 minutos. Por gentileza, eu vou pedir para a gente ficar nesse tempo, para a gente não ultrapassar. Eu não sei se a sessão fecha sozinha, tá? Tem congresso que a sessão fecha, né? Então, a gente tem que ficar um pouco atentos, né? Pode ser até 15, tá? Não precisa levar os 15 minutos. Ao final, eu vou abrir aqui, então, para a gente ter uma discussão de sugestões, né? Numa visão aí né, contributiva para os trabalhos. Eu vou fazer alguns comentários e quem também quiser fazer comentários, professor José e os demais, fiquem à vontade, mas de uma forma bem objetiva e bem gentil, procurando aí, enfim, o encaminhamento desses trabalhos, tá? Então, vamos iniciar aqui. A discussão é no final das 4 apresentações? Ou no final de cada uma? Eu acho que é melhor ao final de cada uma, porque a gente pode depois, ao final, fazer uma discussão no tempo que sobrar, né? Porque a gente controla melhor. Porque senão, sabe, eu acho que os comentários não vão fazer tanto sentido. Porque ele vai estar lá no quarto trabalho, eu vou falar do primeiro, enfim, acho que a gente pode. Só que a gente vai ter que ser bem. Ó, 30, são ó, 15, 30, 1 hora só para apresentações, e depois vai sobrar aqui 30 minutos. Então, vamos ter 30 minutos aqui, se a gente dividir por 4 trabalhos, vai dar 7 minutos. Então, vai ser 5 minutos, basicamente, de discussão, e já perdemos 3 minutos, né? Então, só na minha enrolação aqui. Iniciamos, então, pessoal, alocação das despesas orçamentárias. Eu estou na sequência certa, né? Na perspectiva de gênero, que é do Janderson, que está aqui conosco. Já passo a palavra, se você quiser já compartilhar a tela, eu já deixo com você. Tá, 15 minutos, por favor. Perfeito, professor. Agradeço. Só para confirmar se todos estão conseguindo visualizar a apresentação. Tá aparecendo. Bom, então agradeço muito a oportunidade, né, de estar apresentando esse trabalho aqui no SEMEAD. Desculpa por qualquer coisa que estou apanhando um pouquinho do Zoom. Estava corrigindo até um pouco o detalhe da apresentação aqui com vocês. Esse trabalho, pessoal, é fruto de um trabalho de conclusão de curso de graduação, né, da Bianca. Ela está aqui no cantinho aqui acompanhando com a gente. Ela não pôde, por questão de trabalho, não tinha condição de se inscrever e participar do evento, então eu estou fazendo a apresentação aqui. Então, esse nosso trabalho, ele parte aí de um trabalho, né, de uma autora americana, que é a professora Kendall Funk, que ela tem orientado muitos trabalhos de brasileiros que têm estudado sobre esse tema, e a gente procurou dar uma sequência aqui e fazer algumas análises, incluir alguma discussão a respeito desses trabalhos, que tem feito análise aí sobre essa alocação de recursos, né, no orçamento público, especialmente de municípios brasileiros, sobre esse viés de gênero, né? Então, essas autoras, né, elas partem de um pressuposto de que a alocação de orçamentária, a alocação de recursos orçamentários, ela vai sofrer uma influência, né, de acordo com o gênero do gestor, da gestora, né? E a gente procurou verificar ou confirmar esses pressupostos, dado que essas autoras elas têm trabalhado mais com análise por programas, análises dos programas de governo que são desenvolvidos, verificando a quantidade de programas vinculados a áreas que elas tratam como pautas femininas, né? Enquanto daí a gente procurou verificar se os valores orçamentários confirmam essa programação que foi estabelecida, né? Então, o objetivo do trabalho foi analisar aí, comparativamente
alocação de recursos públicos, né? Por meio aí do viés de gênero, né? Dos municípios de Minas Gerais, considerando um período aí de 2017 a 2024. Bom, no nosso referencial teórico, nós destacamos 2 sessões, onde primeiro a gente trata da participação feminina na políticas e em cargos de liderança. Então, a gente busca fazer um resgate histórico aí dessa participação feminina ao longo dos anos, de como elas, de quais são as conquistas, toda essa trajetória vinculada à participação da mulher na gestão pública, né, e essas conquistas recentes também que vêm sendo obtidas aí pelas mulheres, e lógico, contrapondo com as dificuldades também encontradas a esse respeito, né? E numa segunda sessão do referencial teórico, a gente procura destacar aí outros estudos que trataram desse tema e que analisaram as despesas públicas segundo o gênero dos gestores, né? As nossas principais referências nessas sessões, né, o trabalho da Funk Phillips, de 2019, que traz esse pressuposto teórico, e também é um trabalho que eu pude orientar também de uma outra, orientando aqui, de curso de graduação aqui na UFLA, que é a Beatriz, né, Beatriz Pimenta, e a gente também teve essa abertura do CMEAD lá em 2021, o trabalho foi publicado, então a gente teve como referência esse trabalho também, para comparar os resultados, né, verificar o que tinha avançado aí de 2021 para cá. Bom, a metodologia do trabalho, nós temos um estudo descritivo explicativo, é uma pesquisa documental. Basicamente, nós trabalhamos com dados do Tribunal Eleitoral e também os dados orçamentários retirados lá do CIAF, né? Então, uma pesquisa documental, a análise ela é tratada como quantitativa, né? A gente fez uma análise agrupando os municípios pela gestão, pelo gênero, né, da gestão ali, masculino e feminino, e nós tratamos esses dados por meio da análise multivariada da variância, a MANOVA, e a gente achou que o método foi razoavelmente adequado para as análises que a gente procurou extrair, né? Então, primeiro, nós identificamos nos municípios do estado de Minas Gerais, então, só para contexto, né? O estado de Minas Gerais ele possui 853 municípios, então é um estado numeroso em termos de municípios, né? Muitos tratam o estado de Minas Gerais como um estado que resume um pouco o Brasil, já que ele tem ali um número elevado de municípios com características muito peculiares, né? E que a regionalização do próprio estado ela configura assim por alguns, né? Entendido por alguns como um resumo, uma síntese aí do que é o Brasil, né? Bom, então a gente retirou esses dados do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais para identificar a eleição de prefeitas e de prefeitos nas eleições municipais ocorridas nos anos de 2016 e no ano de 2020. Então a gente observou que 42 municípios eles deixaram de ser administrados por mulheres e passaram a ser administrados por homens nesse conjunto dessas 2 eleições. E 39 municípios deixaram de ser administrados por homens e passaram a ser administrados por mulheres. Então, daí a gente identificou qual era o conjunto de municípios que nos interessava para a pesquisa. Esse foi o recorte que nós adotamos aí dos municípios, né? Trabalhamos com esses 81 municípios, na verdade, né? Bom, daí no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público, que é um portal disponibilizado pela Secretaria do Tesouro Nacional, nós fizemos levantamento das despesas por função. Então, nós obtivemos os dados aí de despesas empenhadas, fizemos um cálculo per capita dessas despesas empenhadas por função em 6 funções, né? Assistência social, saúde e educação, que são tratadas, né, por Funk Phillips como funções, vamos dizer assim, de interesse feminino ou de pautas, tratadas como pautas majoritariamente femininas, e as despesas de urbanismo, agricultura, desporto e lazer, que são entendidas aí como pautas majoritariamente masculinas. Então, nós levantamos dados referentes aos 2 primeiros anos de execução
dos planos plurianuais desses prefeitos e prefeitas eleitas nas eleições de 2016 e 2020. Então, nós levantamos dados de 2018 e 2019 e dados de 2022 e 2023 das despesas empenhadas per capita nessas funções. Bom, aqui a gente organizou, então, a análise da Manova, e para isso a gente utilizou o software Jamov, que é um software gratuito, disponibilizado gratuitamente, e possui esse pacote de análise Manova. Nós tratamos, então, o valor empenhado per capita em cada uma dessas funções que eu acabei de mencionar como variáveis dependentes e o gênero dos gestores como variável independente para a identificação dos grupos. E aí nós identificamos 4 grupos. O grupo 0, que seria um grupo de gestoras eleitas em 2016. Daí a gente levantou os dados, então, de despesa per capita em cada uma das funções mencionadas nos anos de 2018 e 2019, e assim fizemos para o grupo 1 também, que era a gestão masculina, eleita em 2020. Para o grupo 2, que era a gestão masculina, eleita em 2016, e para o grupo 3, que era a gestão feminina, eleita em 2020. Bom, os resultados permitiram para a gente identificar aí, algumas estatísticas descritivas dessas funções. Então, aqui está resumido, lógico, para a gente trabalhar com software ficaria mais fácil, né? A gente resumiu o nome ali das variáveis, mas seria a despesa empenhada na assistência social, saúde, educação, urbanismo, agricultura e o último dele seria... Me ajuda? Desporto e lazer, perdão, desporto e lazer, obrigado. Bom, e aí a gente tem os valores para cada um desses grupos, lembrando que o grupo 0 e o grupo 3 são de gestões femininas e o grupo 1 e 2 são de gestões masculinas, tá? Bom, nós realizamos aí alguns testes multivariados para verificar, para testar a nossa hipótese de que existiriam diferenças estatisticamente significativas entre esses grupos. E os testes mostraram que, sim, que existem diferenças, porém, como a gente pôde observar nas estatísticas descritivas, essas diferenças, elas não seguiam aquele pressuposto estabelecido por Funk Phillips e até pelo estudo anterior que nós realizamos aqui na UFLA. Então, a gente observa que, sim, existem distinções, diferenças entre o orçamento, a execução do orçamento masculino e a execução do orçamento feminino, vamos dizer assim, mas aquela distribuição em funções consideradas prioritariamente masculinas e prioritariamente femininas, elas não se confirmaram, né? Bom, conforme eu mencionei, então, a partir dessa análise, a gente pode identificar que, embora existam diferenças, essas diferenças não seguem rigidamente aquelas divisões apontadas pela literatura. E, além disso, a gente entende que o estudo ele traz uma colaboração por fazer essa análise por esse recorte de gênero e a gente identificar que o orçamento público e a execução do orçamento público ela é sensível a vários aspectos, inclusive o gênero dos gestores que estão envolvidos ali na gestão pública desses municípios. E então esses resultados reforçam para a gente a necessidade de se repensar a abordagem de gênero na gestão pública, aprofundar essas análises sobre, vamos dizer assim, as pautas e interesses de diferentes perfis dentro da gestão pública municipal. Então a gente recomenda para estudos futuros, ampliar esse recorte temporal, dado que a gente faz a análise sobre um período que tem um fator importante a ser considerado, que é a pandemia. Então, a gente, lógico, não pode tirar, esquecer isso dentro da nossa análise. Esses dados podem ter algum viés relativo à pandemia, a gente não desconsidera isso. E também a gente entende que análises que possam envolver também aspectos qualitativos da gestão e o perfil também dos municípios, pode também, óbvio, ter alguma influência sobre esses resultados. Bom, então,
As nossas principais referências, como eu mencionei, são os estudos da Funk Phillips de 2019 e o nosso estudo anterior de 2021. E eu só queria agradecer, né, à Universidade Federal de Lavras, né, e à FEA pela, né, e o SEMEAD por essa oportunidade de estar apresentando o trabalho. Para a gente tem sido, né, algo muito importante, muito relevante a contar com, né, o feedback dos avaliadores, foi muito interessante para a gente. Então, agradecer, né, e devolver a palavra para o professor Ricardo para continuar a condução dos trabalhos. Fernando, obrigado por ficar aqui no tempo, é sempre um ponto importante, né? Professor da Universidade Federal de Lavras e apresentou aqui o trabalho. Nós temos aqui, eu tenho dois comentários. O primeiro que a Maria Madalena Brito, eu não mencionei na abertura, também está aqui nos apoiando na sessão. Uma saudação, viu, Maria? Obrigado aí pelo seu apoio aqui. E vamos fazer alguns comentários, a gente tem uns 5 minutos aqui para fazer comentários, e o professor Josué também vai comentar. Deixa eu fazer 2 ou 3 comentários, eu já vou passar a palavra, professor. Infelizmente, né? Isso aqui é uma maldade, a gente tinha que ter um tempo maior para cada sessão, né? Para cada trabalho. A literatura de gender budgeting está crescendo e está aumentando, o interesse nacional e internacional. Então, acho que esse é o primeiro comentário. Então, eu incentivo aí a continuidade, né, desse tipo de pesquisa. É, talvez o não resultado decorra de usar uma nova, por não conseguir controlar outros efeitos ao mesmo tempo. Fiquei com essa impressão, né? Mas, enfim, é esse mesmo objetivo de um congresso, né? A gente tem uma primeira apresentação, a gente ouve, né? Talvez por exemplo, o professor colocou mesmo, poxa, não controlamos alguns efeitos, pandemia, etc. Então, de repente, isso aí explica. É, os grupos, eu achei complicado entender o grupo 0, 1, 2, 3, né? Os 4 grupos, eu não sei se eu usaria dessa forma. É complicado em termos de entender mesmo a tabela, tá? Para mim, eu usaria 0 e 1 e depois colocaria o ingresso, enfim, numa outra dama ali, se fosse algum outro tipo de modelagem, mas só esse comentário. E eu usaria em toda a tabela, como boa prática, né, de uso aí de ciência aberta, etc., né? Como diz o professor Pagliarusso aqui da FEA de Ribeirão, nós precisamos escrever para humanos e serem entendidos por humanos, né? Isso passa pela inclusão de notas nas tabelas, né? Vou pôr uma referência aqui no chat do professor Pagliarusso. Ou seja, D, E, A, S, etc., né? Até o DL ali, que é esporte e lazer. Senão a gente tem que sempre que procurar no texto as siglas e tal. É, é, eu tinha 5 comentários, acho que já acabou, tal. Eu não sei, tá demorando muito aqui. E eu senti falta de uma hipótese, ou de hipóteses, né? Eu me arriscaria mais colocando hipótese aqui, a pesquisa quant tradicional. Tem interesse internacional em gender budgeting, só para colocar. Caderno de Gestão Pública e Cidadania, acabou de sair publicação sobre gender budgeting, eu coordenei uma sessão no meu especial, enfim, isso eu tenho visto bastante. Professor José, eu vou passar a palavra, senão eu vou ficar falando aqui. Professor, vocês estão me ouvindo bem? Sim, show de bola. Professor Ricardo trouxe muitas contribuições, né? Eu queria deixar para o professor, para os seus alunos, apenas algumas reflexões sobre a questão orçamentária nacional, que é um ponto, né, que a gente discute muito, a baixa autonomia fiscal que os municípios possuem. Então, isso é um ponto que deve se refletir sobre essa questão. A gente parte dos municípios com recursos obrigatórios, 25% para educação, investimento básico, 15% em saúde. Então, e aí, como eu trabalho especificamente com saúde, na realidade da maioria dos municípios, os municípios, na verdade, estão tendo que investir bem mais do que 15% em saúde, outras coisas, questões e algumas pressões dentro desse ente federativo que a gente vai refletir, né? Que é importante dentro dessa proposta, que apesar de não ter encontrado algo que corrobore com a teoria, mas a gente tem que refletir sobre essas questões, além as questões que o professor muito bem colocou. Eu acredito que seja isso. O professor Ricardo colocou que é uma discussão que tem crescido muito, e é verdade, a gente tem percebido. Eu tive uma aluna também que fez um TCC baseado nisso, mas o objetivo dela era discutir como as pastas são divididas nas prefeituras.
Então, secretários, geralmente, de finanças, de administração, são cargos direcionados a homens, enquanto secretário, assistência social e saúde, muitas vezes são direcionados às mulheres por questão que já está. A mulher tem que cuidar, a mulher tem que fazer isso e tal. Então, são pontos que a gente reflete também. Obrigado, professor Ricardo. É, não, eu que agradeço, professor José. Vou fazer só mais um comentário. Assim, se for seguir, se não, né? O objetivo é seguir para uma submissão, publicação. Eu senti, eu acho que a literatura de gênero é bem mais ampla, né? Eu acho que daria para focar só em gender budgeting. A gente acaba dispersando a literatura, né? Para várias outras atuações de gênero, etc., eu focaria em gender budgeting, né? É porque é na discussão de alocação e execução mesmo, é decisão discricionária de gasto, etc., né? Essa literatura já é muito ampla. Se a gente começa a ampliar para outros tipos de decisão de gênero, ela começa a dispersar e eu não tenho espaço para colocar todo o efeito, né? Enfim, eu focaria mais só nessa literatura aqui, basicamente, né? Gente, obrigado, professor Janos. Parabéns aí pela pesquisa em andamento. Sucesso na sequência, viu? Eu que agradeço, professor José, professor Ricardo. Muito obrigado aí pelas considerações. Fizemos anotação de tudo aqui. Novamente, desculpa pela correria. Quando estiverem em Ribeirão Preto, aqui na nossa linda Ribeirão Preto, e quente Ribeirão Preto, tome um café aqui comigo. Ó, vamos na sequência. O próximo trabalho, ele é, então, Conquistas e Contingenciamento na Política de Assistência Sustantiva, um estudo na Universidade Federal de Santa Catarina. Muito bom. É do Hugo Leonardo, que já até compartilhou a tela. Muito bom, Hugo. Exato, já está aparecendo. Me escutam agora? Estou escutando. Já te passo a palavra, tá? Tá joia. Só vou aumentar aqui. Acho que ficou melhor. Só não está em execução. Você deve ter compartilhado a tela do Ah, PowerPoint, não da execução. Isso, agora está perfeito. foi? Certo. Bom, o trabalho que a gente desenvolveu é com relação às conquistas e contingenciamentos na política de assistência estudantil. Foi um estudo de caso realizado aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, tá? Foi realizado por mim, mestrando, agora mestre, né? E o professor Rogério Nunes, né? E a Júlia Arantes. Deixa eu só passando aqui, não tá passando. A introdução em contexto foi fundamentada principalmente na Constituição Federal, em buscas de, de desculpa, estou um pouquinho nervoso aqui, mas em busca de democratização do ensino superior, principalmente voltadas ali às cátedras da UNESCO, a expansão de políticas públicas nos últimos anos que as universidades federais vêm enfrentando, como o Reúne, que aumentou expressivamente o número de vagas nas universidades federais, e as leis de cotas, que alteraram significativamente também o perfil dos estudantes nas universidades federais. É isso que a Andifes vem mostrando nas suas pesquisas feitas nos campi nos últimos anos. Os desafios dentro aqui da universidade acabam tendo consequência a permanência e a própria vulnerabilidade socioeconômica dos estudantes. O PNAES, ele foi instituído como em 2007 como portaria normativa, depois passou a decreto e agora mais recentemente em 2024 se tornou lei, então, como política estruturante nas IFES. A grande dificuldade com relação a isso é que não existe uma política de distribuição desse orçamento nas universidades federais. Então, o problema é existe uma escassez orçamentária de recursos por parte do governo federal e por parte do próprio PNAES. O que acontece isso? Um subfinanciamento crônico nos últimos 10 anos. A gente teve o objetivo de buscar quais são as ações e programas que a universidade vem fazendo e quais são as dificuldades que ela vem enfrentando diante desse contingenciamentos e baixo financiamento. Então o objetivo é analisar as estratégias impostas à assistência estudantil. O período foi de 2015 até 2024. A fundamentação teórica, os principais teóricos utilizados
foi Ramalho, 2013, Gadelha, que é o manual da ENAP, Baleiro, que é o clássico ali com relação a conceitos, os relatórios do TCU, que são as normativas vigentes, para ver o que está sendo cumprido, o que não está, e os relatórios, né, do MTO, a lei de contingenciamento fiscal e o arcabouço normativo das finanças públicas. Foi utilizado também o FONAPRACE, o que eles dizem com relação à democratização da educação superior e o atendimento dessas pessoas com relação a não só focar no acesso, mas também durante todo o trajeto na sua vida acadêmica. Com base nisso, a gente pegou também relatórios da Ford Platt, que é o Fórum de Orçamento das Universidades Federais, e fizemos um levantamento de de todo o orçamento de todas as universidades federais e de toda a UFSC e do PNAES. Foram 3 séries históricas que visualizaram ali, a gente fez uma correção pelo IPCA, correção pela inflação, para demonstrar realmente o que há de se manteve ou não manteve, né? A metodologia, então, ela foi praticamente uma qualitativa, né? Porque ela é descritiva, não se utilizou de método quântico, embora tenha utilizado números, mas documental. Fontes foram o Ministério da Educação, TCU, CEPLAN, que é a Secretaria de Planejamento e Orçamento da UFSC, a PRAE, que atende os estudantes em vulnerabilidade socioeconômica, a ANDIF, a FONAPRACE e a PUFSC, que é a Associação dos Professores. Os dados, a base de dados foi direto do site do governo, do CIOP e o Portal da Transparência, o Censo de Educação Superior e o relatório do MTO, de 2015 a 2024. Base nisso, a gente fez uma triangulação de dados e de tanto os dados financeiros dos orçamentos, como os indicadores econômicos, né, para tentar buscar realmente se tinha uma eficiência com relação à aplicabilidade do orçamento naquele tipo de ação. É algo meio complexo para ser definido, porque são pessoas, né, enfim, mas a gente tentou utilizar ao máximo a descrição dos indicadores existentes. Em 2015, como resultado das IFES, o custeio estava em 8,7, capital 4,4. 2024 caiu para 6 total, custeio 5,9. Então, assim, em geral, teve uma redução de 54% do total, 96% do capital. E as universidades têm trabalhado com menos orçamento e com muito mais número de vagas. Então, realmente há um fenômeno que se observa, que a gente vem conversando, uma relação direta, né, com o orçamento, que é a evasão. Então, os impactos são paralisação, cortes de bolsa, suspensão de contratos, né? Para ter uma ideia, as universidades estão operando hoje com praticamente o mesmo orçamento de 2017. Então, isso na situação da UFSC, né? O custeio também não foi diferente, em 2015 era 213, capital 91, total 305. Custeio também, agora 2024, reduziu, capital também expressivamente, e um total de quase metade, né? Então, a queda total foi de 46,9%, 90% só de orçamento de capital. Então, as medidas emergenciais que a gente estava conversando dentro da universidade, eu sou chefe ali de orçamento, e são revisões de contratos que acontecem frequentemente para tentar reter esses custos, realocações de dinheiros e sempre tentando secar gelo, assim dizer, né? Então, o orçamento ele cobre despesas, por exemplo, recentemente, o reitor não tinha inclusive nem dinheiro para terminar o mês de outubro. Então essa foi uma fala bem forte quando estava escrevendo o artigo, né? Então estava em processo e sempre assim, nessa incerteza orçamentária, sendo que é algo que deveria ter um planejamento sólido, né? Os programas de assistência da praia, então
foi levantado o quantitativo de bolsas, quantos pessoal atendidos, auxílios moradias, auxílios creches, os atendimentos aos indígenas, os deslocamentos e os atendimentos ao restaurante universitário também, que também parte para outra investigação que não está no presente artigo, mas está na monografia em virtude do volume expressivo de valor, né? Total. A execução do PNAES com relação a também foi feita em busca com relação às outras universidades. E como discussão e desafios, né? Existem avanços significativos com relação a políticas de assistência estudantil, a políticas educacionais de educação superior, porém, nenhuma delas vinculam o orçamento, nenhuma delas vinculam principalmente no federal, né? Que, diferente dos modelos estaduais paulistas, né, como a USP, a Unicamp, que detêm um percentual de ICMS, aqui não tem. Então, a gente sempre fica congelado e à mercê realmente da única vinda praticamente do governo federal, da União. Então, quanto mais se alastra, quanto mais se diversifica essas fontes, né? É claro que a gente não ficaria tão refém com relação a isso, é isso que a gente tenta mostrar, embora existam tetos, né, com relação a isso. Então, foi feito estudos também que foram associados com relação à evasão nas universidades federais, eles buscaram nos últimos 20 anos, 15 anos, que foram o resultado foi que a evasão consiste principalmente em homens que são pardos, negros, e principalmente associaram aqui na UFSC como uma das motivações ter um dos maiores aluguéis do país. Realmente é um custo de vida muito alto. Então, existe uma necessidade de recomposição orçamentária e, como eu havia dito, uma diversificação com relação às fontes de recursos. Como conclusões, o PNAES evolui institucionalmente, mas enfrenta limites materiais. A UFSC expressa um paradoxo de inclusão, mas um subfinanciamento que não consegue fazer com que isso seja pleno, e reforça a vinculação orçamentária e principalmente com relação à transparência, né? Porque muitas coisas com relação às rubricas, ainda até a auditoria pede e o Tribunal de Contas pede para que seja feito ao máximo de forma dinâmica e instantânea, o que a universidade e a maioria das universidades não fazem. Então, integrar políticas acadêmicas e sociais seria uma parte das conclusões do trabalho. Trago também, por fim, as referências bibliográficas do trabalho, praticamente teve bastante legislação são ou que realmente fazem as normas, fazem as regras do jogo no orçamento para as universidades federais na nossa realidade. Os órgãos associativos de FUNAPRASE, ANDIFES, Gadeira e Ramalho, com relação a conceitos básicos da assistência estudantil, e o Tribunal de Contas, né, que trazem realmente muitas recomendações. A UFSC, com relação à UFSC, foram utilizados todos os relatórios institucionais de 2015 até 2024 disponíveis no site da própria universidade. É isso, pessoal. Obrigado. Oh, muito bom, parabéns aí pela apresentação, pela pesquisa. E Obrigado. daria para comentar de várias perspectivas esses resultados que você trouxe aqui, né? E também o professor Josué vai ajudar aqui nessa discussão. Eu fiquei 6 anos na Federal de Uberlândia, antes de vir para a USP, e acompanhei muito bem. Semana passada foi o congresso lá, voltei lá, e eu já percebi o quanto precarizou, né, nesses últimos anos, felizmente. Mas esse é um primeiro comentário que eu quero fazer, ele está muito Uhum, dependente do caso. Eu sugeriria que você posicionasse numa visão de contribuir para a literatura. Como, né? Trazendo uma literatura. E aí eu vou uhum. sugerir que você. Aí você compartilhou de novo aí. Eu apertei aqui Pode, sem querer, desculpa, professor. pode parar. Eu vou sugerir uma literatura. Qual literatura, né?
eu vou sugerir que você, porque me parece que ela encaixa. Tem uma literatura que é de resiliência financeira. Como as organizações, quando elas enfrentam um contexto de evento exógeno, uma crise, vem um choque, né? No caso aqui, um corte de recursos, né? Quais são as estratégias? Como elas conseguem retornar à condição? é, Como é que elas conseguem sobreviver, né, e retornar à condição original? Essa é a discussão, né, que vai trazer instrumentos teóricos de vulnerabilidade que você vai poder analisar ex ante, né, e etc. E as organizações, as universidades federais, elas estão sobrevivendo. Então, existem estratégias que elas estão fazendo. Eu acho que seria interessante, né, você, de repente, explorar. Então, o comentário é esse. No texto, a política de assistência não recebe o foco. Ele parece que se desfocou falando de orçamento, né? A visão foi um pouco mais ampla. Eu deixaria o foco nas políticas de assistência, por exemplo, tem coisa que eu vi no seu slide aqui, e que eu falei, o que que é política de assistência? O que está aí dentro? Eu sei porque eu lidei, coordenei, trabalhei com isso, mas assim, olhando no texto, né? Então, eu falei, o RU deve estar aqui dentro, o auxílio moradia deve estar aqui dentro. Enfim, eu daria mais atenção nisso e explicaria como é a política. Qual é a atribuição do governo federal, mas qual é a atribuição local da universidade? Enfim, eu senti um pouco falta disso, né? Sinto falta de um tópico de metodologia, acho que o tópico de metodologia ajudaria. Os dados nas tabelas, no valor, mesmo que você tenha atualizado pelo IPCA, é difícil de analisar. Eu fiquei olhando essas tabelas aqui, ó. Então, a de 8.709 foi para 5.858, né? Estou pegando a tabelão. O custeio. Poxa, caiu de 8.709 para 8.500. Eu tinha que pegar uma calculadora para ver a variação. Sendo que o que interessa é a variação. Aí você vem no slide e mostra, olha, caiu tantos por cento. É isso que, esse na pesquisa é o resultado. Então, as tabelas você deveria mostrar mais a variação do que os números com centavos, tá? Que eu acho que ajudaria mais, né? A gente não precisa mostrar todos os dados, né? Meu último comentário é assim, o governo federal tem adotado estratégias orçamentárias, a literatura de orçamento vai discutir isso, que é, é, eles seguram o orçamento, agora a gente vai chegando aqui para outubro, novembro, eles liberam e aí não dá tempo de gastar, né? Essas estratégias orçamentárias, elas ocorrem. E como você trabalha com isso, isso é de interesse da literatura. Você consegue enxergar isso. Quais são as estratégias? Vou dar um exemplo aqui que aconteceu hoje na USP. De manhã, eu estava em aula, cheguei aqui, fui ver os e-mails, tinha um e-mail falando que tinha até meio-dia, que hoje vai fechar o orçamento, né? Então não pode mais fazer pedido depois de meio-dia de hoje. E eu tinha que pedir dinheiro para diária para o Congresso. Eu tive que fazer em 50 minutos. É uma estratégia orçamentária. Então, Claro. existem estratégias orçamentárias que não é contingenciamento, corte, enfim, eu traria, né, algumas estratégias. Professor Josué, tomei muito tempo aqui. Obrigado, professor Ricardo, muito bem colocado suas considerações. Eu quero só trazer para o Hugo algumas contribuições. Eu gosto muito de trabalhar com método qualitativo, então corroboro com o professor Ricardo. Eu acho que fazer um desenho mais desenhar melhor a tua metodologia, como você o tipo de pesquisa, como você fez análise documental, e inclusive refletir sobre as limitações metodológicas, tipo, você trabalhando com dados institucionais, já você está trabalhando com análise de microprocessos, enfim, essas questões que é importante. Outro ponto que eu queria deixar uma contribuição é você definir o conceito de permanência que você está trabalhando. Creio eu que você está trabalhando com a permanência compensatória, né, que é aquelas respostas imediatas, de alimentação, transporte, moradia, etc. Porque dentro da literatura que fala sobre permanência do discente, a gente vai ver também a questão da permanência estruturante, que é aquela que vai envolver o apoio pedagógico, assistência psicológica, formação ampliada, programa de internacionalização, etc. Isso é interessante para você, como o professor muito bem colocou, você definir o que você está trabalhando e quais são os limites do que você está trabalhando. E, no mais, é corroborar que hoje, se o professor doutor não tem um projeto de pesquisa com financiamento externo, ele não faz nada, infelizmente, né? Então, a gente tem muitos professores, colegas nossos, que só conseguem de áreas de projetos externos, vinculados a fundações de pesquisa, a FAPESP aqui no Pará, a FAPESP aí em São Paulo, enfim, faz parte. Obrigado, professor Ricardo.
Mas não deveria, né? Esse é o contexto. Então, por isso que eu comentei, obrigado, professor, aqui no começo aqui, que tem várias perspectivas, né? Que essa discussão poderia ser tratada, né? Eu estou colocando uma referência aqui da Barbera Stecolini aqui. Enfim, isso aqui é um exemplo de literatura que é sobre resiliência, né? Basicamente, né? Como que os governos Uhum. lidam, né, com isso, e tal. Que é um ponto de partida, tá? Mas, de toda Tá forma, bom, a professor. questão, o contexto é relevante, e o último comentário seria, ele está muito caso dependente, ele está dependendo do caso, está muito focado, ele é uma pesquisa aplicada, que tem todo o seu mérito, né? Mas o quanto eu consigo abstrair para contribuir, partindo do meu caso, né, para uma literatura de uma forma mais ampla, né? Isso aí Uhum. ajuda, de repente, a possibilidade de publicação, então eu estou te mandando aí enfim, poderia discutir, reúne, todos, mas não vai dar tempo aqui não. Precisaria de uma Perfeito, sessão aí, professor. só para Agradeço. discutir esse contexto nosso. Parabéns aí, sucesso, viu, na sequência aí. Parabéns pelo Obrigado. mestrado aí. Bom, ó, vamos na sequência, já que a gente já está aqui no gás mesmo. A nossa próxima, fechei a tela. Nosso próximo trabalho é Lei de Responsabilidade Fiscal e Transferências Condicionais e Incondicionais. Impactos socioeconômicos dos municípios brasileiros, que vai ser apresentada pela Regiane Lopes Rodrigues. É isso, né, Regiane? Muito bom, já Isso. te passo a palavra. Eu vou apresentar no PDF. Vocês estão vendo o tamanho razoável? Não vou expandir ela, não. Ela foge toda a tela. Tá, tá aparecendo, sim, pode seguir. É, então, vamos lá. Esse trabalho, né, intitulado aí Lei de Responsabilidade Fiscal e Transferências Condicionais e Incondicionais, Impactos Socioeconômicos nos Municípios Brasileiros, é de um trabalho de tese, né, do Cristiano Pacheco, sobre orientação do Carlos Sayani, e eu contribuí aí com os ajustes para transformar no artigo, né, algumas análises. Então, com base na literatura, existe um debate, né, sobre as vantagens e desvantagens da descentralização político-fiscal, né? Aí, como vantagens, são apontadas maior eficiência local em realizar determinados gastos e certas políticas, maior vantagem arrecadar alguns tributos devido à maior proximidade entre governantes e cidadãos eleitores. E em relação às desvantagens, tem a discussão sobre a subalocação de serviços públicos devido a externalidades entre as jurisdições e de perda de economia de escala, e os riscos de conflito nas funções alocativa, distributiva e estabilizadora do Estado. Então, para tentar lidar aí com as externalidades de jurisdições decorrentes do comportamento do Rent-Seek, né, e com a captura de recursos públicos por governantes, burocratas e outros interesses, a literatura discute a vinculação dessas receitas, né, inclusive de transferências intergovernamentais, a certas despesas específicas, porque isso reduziria aí a liberdade do gestor local de decidir onde seria alocada, né, a alocação desse orçamento. E, para tentar lidar com o risco de conflito na função estabilizadora, há uma discussão sobre normas para regular o comportamento fiscal dos governos locais. Então, tanto essa vinculação de receita para fins específicos, como essas normas que restringem o comportamento fiscal, são consideradas aí exemplos de regras fiscais. Então, esse artigo, né, esse estudo teve como problema aí investigar se as regras fiscais geram impacto socioeconômico nos municípios brasileiros, e foi realizado com base em 3 objetivos. O primeiro foi investigar se os impactos da dependência de transferência no crescimento econômico e no desenvolvimento local. O segundo foi avaliar se os eventuais impactos são heterogêneos, conforme o tipo da transferência, né, com recursos vinculados
para fins específicos ou não, né, condicionais e incondicionais, e averiguar se o descumprimento do limite de gasto com pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal afeta o crescimento e o desenvolvimento. Aqui a gente fez a análise tanto pelo desenvolvimento quanto pelo crescimento, né? Lembrando que na literatura, apesar de alguns estudos serem considerados como sinônimos, né? Nós não consideramos. Crescimento aqui para a gente é a questão de você ter o aumento do nível, né, do produto e da renda. Já desenvolvimento não é simplesmente o aumento da renda, mas também o aumento do bem-estar aí da população, né, que é o que a gente olha, a questão de desagregação dos gastos. Então, para isso, nós utilizamos como método regressões em painel dinâmico por método de momento generalizado, né, o GMM System, e dados anuais municipais de 2002 a 2019. Então, essas foram as nossas variáveis, né, para analisar a questão do crescimento. Nós utilizamos a taxa de crescimento real do PIB, e para analisar o desenvolvimento, a gente utilizou o índice Firjan de desenvolvimento municipal, tanto geral quanto emprego, renda e educação. E as variáveis explicativas aí, né? Se descumpre ou não a lei, as questões das transferências incondicionais e condicionais, a razão entre as transferências de algumas em relação à receita total, né? Do fundo, do ICMS, Fundeb, SUS. Como controle, a gente utilizou o investimento total, o PIB per capita, a variação da população, a escolaridade, né, o ensino médio, que é uma proxy para a escolaridade, a contribuição, aí, o VA da indústria e o VA do serviço. Então, como resultado para o primeiro objetivo, que era investigar os impactos da dependência de transferência no crescimento econômico e no desenvolvimento, os resultados eles sinalizaram que a prevalência aí de arrecadação própria ela é favorável, né? Ela é mais benéfica do que a transferência, provavelmente por induzir um maior controle social dos eleitores contribuintes aí, né, resultando em uma menor captura de recursos públicos por governantes e burocratas. Então, depender dessas transferências, né, reduz o crescimento e o desenvolvimento, em decorrência da discussão na literatura, né, em decorrência das transferências gerarem uma ilusão fiscal, né, que estimula aí a captura de recursos por governantes e burocratas, né? Então, você tem gastos menos produtivos, que seriam aqueles gastos com legislativo e overhead, né, em detrimento daqueles que estimulariam mais o crescimento e desenvolvimento. Para avaliar se como resultado do segundo objetivo, né, que foi avaliar se os eventuais impactos são heterogêneos conforme o tipo de transferência, os resultados mostraram aí relações distintas com o crescimento e o desenvolvimento conforme a transferência, tanto agregada em condicionais e condicionais, como desagregadas, né? Então, os efeitos são, sim, heterogêneos de acordo com a transferência analisada. Esses resultados, eles sugerem aí que, no caso das transferências, a vinculação a recursos a fins específicos, embora, né, possa ser relevante para equalizar os gastos municipais, não geram um efeito sempre superior à não vinculação, né? Ou seja, os repassos condicionais não seriam consistentemente mais benéficos do que os incondicionais. E como terceiro objetivo, que foi averiguar se o descumprimento do limite de gasto com pessoal afeta o crescimento, foi encontrado um resultado negativo, né? Então, há uma associação negativa entre descumprir o teto de gasto com o pessoal da lei, e o crescimento e o desenvolvimento na dimensão emprego-renda, mas foi positivo no desenvolvimento geral e na dimensão educação. Então, gastar mais com o pessoal, ele seria improdutivo à produção, à renda e ao emprego formal, o que pode decorrer dos consequentes ajustes em investimento e outros gastos, mas, por outro lado,
ele pode elevar, né, por elevar aí os serviços públicos e os seus salários, ele melhoraria as condições de vida de mais famílias e haveria uma indução ao desenvolvimento geral e educacional. Basicamente é isso. Muito bom. Isso aí, Jane, parabéns aí pela apresentação, obrigado, né, pela apresentação. Eu estava falando de Uberlândia, a professora é de Uberlândia, é isso ou já foi? Ou está em Uberlândia? Você não lembra de mim, Ricardo, mas Ó, vocês têm que considerar o tamanho da tela, né? Vocês têm que me dar um desconto, quando né? você estava no seu doutorado em Ribeirão, eu estava no mestrado em Ribeirão. Você Ah, já, foi isso. Você... a gente já conviveu muito. Você Ah, não me pois é. encontrou Você estava. na UF, você me encontrou na FEARP. Ah, na FEARP. Você estava com Brosine, provavelmente. Tá bom. Isso. Tá. É. Pois- Desculpa aí, a telinha não ajuda, tá, ó, professora Regiane? Ó, vamos fazer comentários aqui. Se você quiser parar o compartilhamento, pode parar. Eu vou fazer comentários gerais. Muito bem escrito, encaminhando aí realmente para uma submissão e publicação. Parabéns aí para vocês, os coautores. Eu vou fazer alguns comentários gerais. Na minha primeira leitura, eu fiquei em dúvida se era um trabalho de economia ou se ele era um trabalho de administração pública, de qual área, mas eu pensei, Econômico. falei, tem letra de economista aqui no meio, né? Enfim, nenhum problema sobre isso, mas qual é o meu ponto aqui nesse comentário, né? Qual é o público-alvo para quem eu quero contribuir, né? Acho que esse é o ponto. Se eu vou contribuir para um journal, sei lá, economia aplicada aqui vamos pegar aqui os da FED de Ribeirão, né? É um estilo, se eu vou para administração pública, é outro se eu vou para, né, para um de contabilidade, RCO, RCF, ou qualquer outro de contabilidade, citando os da USP, é outro tipo de contribuição. Eu fiquei em dúvida aqui qual seria o principal. A literatura aqui, eu acho que ela é bem bacana, eu gosto, bom, eu sou suspeito que eu gosto bastante desse tema. Tem alguns detalhezinhos só de escrita que eu fiquei com dúvida, né? Então, por exemplo, em algum momento ele fala aqui do teto de gasto da LRF. LRF, acho que o teto de gasto ele é constitucional, não é da LRF. Ações como sendo uma regra fiscal, a vinculação não é necessariamente uma regra fiscal. Talvez, enfim, talvez só uma reflexão sobre isso. Eu sugiro definir o que é condicional e incondicional, definir, né? Já no momento em que ele aparece, né? Então eu tenho vinculações condicionais e vinculações incondicionais. E a literatura aqui do Chá, né? Que trouxe de 1990, eu sugeriria usar ele de 2007. Tem uma de 2007, que é desse mesmo autor, que ele é mais, enfim, eu acho que ele vai entrar melhor nessas discussões aqui também. Um outro comentário, os construtos, ó, ele traz descentralização, vinculação e autonomia. Eu fui lendo esses construtos teóricos aqui na literatura e eu falei, meu Deus, o que vai definir, né? O que vai ser efetivamente operacionalizado? Ele começa, em resumo, eu olharia se todos esses elementos aqui estão efetivamente sendo usados ali na operacionalização. E aí, quando ele fala de descentralização, eu sempre fico em dúvida se a literatura, enfim, a pesquisa está discutindo desconcentração, ou seja, eu estou descentralizando dentro do meu órgão, ou eu estou descentralizando uma visão de federalismo, que é a segunda opção, né? Mas, enfim, eu deixaria aí talvez um pouco mais claro em algum lugar. E aí, comentários mais gerais, de detalhe. O gráfico um todo gráfico, figura, etc., a gente tem que considerar que ele vai ser impresso, né? Não dá para ler ele da forma impressa, porque tudo fica cinza, né? Aqui. Então, eu não usaria, eu usaria tracejado, etc., esse é detalhe. Aqui nessa página 4 embaixo do gráfico, ele está dizendo aqui, tem uma afirmação que, no geral, tem diz que as arrecadações próprias, ISS e IPTU, têm efeitos negativos. Bom, eu traria o porquê, né, da pesquisa aqui, está trazendo pesquisas anteriores, eu fiquei em dúvida do que era, do que seria. Ó, não vou ficar lendo linha a linha, aqui, não, senão vai demorar muito. O modelo aqui está estimado, e lá na tabela, deixa eu falar lá da tabela 1, que eu acho que é o mais importante, aonde está descumpre LRF, a opção foi fazer uma dummy. Eu não sei se a dummy ajuda aqui ou atrapalha.
talvez colocar o percentual do gasto com o pessoal, porque quem descumpriu, né? Pô, todo mundo vai ficar zero, quem cumpriu um, né? Talvez o percentual para o modelo ajude mais. Enfim, para dar uma refletida. E de toda forma, se a gente está falando de município, eu não sei qual é o dado. Por exemplo, em Ribeirão Preto, Uberlândia, né? Então, o município, pela lei, é de 60%, né? Mas os dados são da prefeitura, é do poder. Então, o poder executivo é 54, o poder legislativo é 6, né? Então, talvez o cálculo esteja errado, mas talvez é a forma de apresentar. Talvez aqui seja 54%, se ele cumpriu ou não, né? Porque na prática a gente não testa os 60%, né? E cada poder tem o seu teste, né? E dois aqui. Eu estou lendo a tabela aqui. Eu estava em dúvida se o incondicional e o condicional não anulariam o outro, não, porque é em relação à receita total. Então, eu já me resolvi isso aí na minha análise. O restante aqui me parece que é bem bacana e fica de pé aqui, não tem comentário sobre a tabela, não. O único comentário adicional sobre a tabela é o seguinte: lá na estimação, onde tem o modelo ali, modelo estimado, né? A variável dependente y é igual a beta zero, tá? Tem algumas variáveis aqui, lá na tabela elas não aparecem. Eu colocaria, né? Que aí eu ajudo quem leu ali a variável a achar lá na tabela. É, e aí, outro comentário, de novo aí usando aquela visão de vamos escrever para humanos, né? Colocar em nota nas tabelas, sobretudo a tabela 2 aqui, tabela 3, toda a sigla, né? Eu sei que é um exagero, mas é nessa visão aí, tá? Sobretudo as principais, né? Que, enfim, para a pessoa não ter que ir lá buscar. E aí, o mais importante para mim na tabela 2, ó, tem lá crescimento um, 2, 3, 4. E desenvolvimento um, 2, 3 e 4. E aí, eu olhando para a tabela, eu não sei o que que é isso. Eu tenho que ir lá no texto tentar identificar e tal. Então, notas, né? Um, o modelo, né? Um é o modelo cuja variável, enfim, o que que é um, o que que é o dois, né? Eu acho que isso aqui ajuda o leitor, né? Que é o nosso principal aqui em relação a isso. O restante aqui acho que são discussões e os resultados aqui eu não tenho comentários adicionais aqui, né? O texto está caminhando bem aí para uma submissão. Não sei se o professor Josué quer fazer comentário dessa pesquisa, senão acho que esses são Não, os pontos professor, centrais. eu acho que você falou todos os pontos centrais, pesquisa muito bem escrita. É isso aí, prof. Bom, professora Regiane, parabéns aí, sucesso na sequência aí na submissão, tudo bem? Tem algum ponto? A gente vai seguir. Obrigada. Não, a questão da descentralização é em relação ao federalismo mesmo, não em relação. Depois eu vi que ele ficou claro. E é uma discussão muito. É porque, por exemplo, eu tenho uma pesquisa que eu publiquei analisando a descentralização dentro da prefeitura. Então, quando eu jogo a Uhum. execução lá para os, né? Eu separo, eu descentralizo dentro do órgão, né? Isso traz efeitos, entendeu? Mas normalmente a literatura discute nessa visão, né? De tirar do governo central e mandar para governos locais, né? Obrigada, Ricardo, pelas Muito bom. contribuições. Notado. Parabéns, sucesso na sequência. Essa literatura é muito boa. Inclusive, deixa eu fazer uma propaganda. Esse ano que vem eu vou oferecer de novo uma disciplina que é sobre solvência de governos locais. Ele é à distância, tem 20 e tantas vagas para alunos especiais. É pela IACH USP, lá pela Gestão de Políticas Públicas, IACH USP de São Paulo, da USP, hein? Enfim, quando for divulgado e quem tiver interesse, é essa discussão aqui. Então, várias coisas que estão aqui, tá? Elas estão tratadas na disciplina. Se vocês tiverem alunos com interesse, ou que tiverem interesse, está feita a propaganda. 6 por dia, acho que pode, né? Nosso último trabalho é gratuito, né? Não é remunerado, então acho que a gente pode fazer, né? É mais trabalho. Daqui a pouco eu ponho um link aqui lá, vocês deixam na agenda e eu divulgo depois. Não tem ainda a programação de 26, tá? O último trabalho é contratações diretas, um mapeio dos recursos expendidos pelas universidades federais aos processos de dispensa, inexigibilidade e licitação, que vai ser apresentada pelo professor Denilson Salles, que está aqui conosco, muito bom. Já passa a palavra aí para a apresentação. Posso começar a compartilhar? Por favor.
Apareceu, pode ser. Deu certo, não? Ah, tá aparecendo, pode seguir. Tá aparecendo? Certo, sim. Bom, boa tarde, pessoal. O tema do nosso artigo é contratações diretas, né? Um mapeio dos recursos expendidos pelas universidades federais nos processos de dispensa e inexigibilidade de licitação. O trabalho foi desenvolvido por mim, Denilson, mestrando em Administração Pública, da UFC, e pela Kiva Ferreira, doutora em Educação também, pela Federal do Ceará. As compras públicas, elas têm uma relevância extrema para a sociedade, né? Considerando que elas movimentam a economia, né? Geram empregos, competitividade e fomentam a indústria e o comércio local. De acordo com dados governamentais, né? Essas compras públicas, elas representam 12% do PIB do país, o que leva a administração dos órgãos públicos a implementarem, né, e manter instrumentos de governança das contratações públicas, com mecanismos de liderança, estratégia e controle, né, para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão das contratações públicas, agregando assim valor ao negócio do órgão e também contribuindo para o alcance dos objetivos da instituição, logicamente com os riscos aceitáveis, né? Como a gente sabe, um instrumento de contratação pública é o processo licitatório, que tem o objetivo de assegurar a seleção da proposta apta a gerar resultado mais vantajoso para a administração pública. E esse processo é regido pela Lei 14.133, de 2021, né, que revogou a 8666, que foi revogado, portanto, a partir de dezembro de 2023. E as contratações públicas, elas seguem um determinado rito, né? Inicia-se com o planejamento da contratação, né, onde tem a necessidade evidenciada no Plano Anual de Contratações, previsto na legislação, a seleção do fornecedor mediante edital de licitação, né, onde tem as regras do processo licitatório, ou através da autorização para a contratação direta, né, que é a inexigibilidade de licitação, que é quando se torna viável a competição, e a dispensa de licitação, para os casos previstos em lei, né? Nesse caso, a administração pública ela tem a prerrogativa de não realizar o processo licitatório. Aí, a partir daí, há a gestão do contrato, firmado com o prestador de serviço, para verificar se a atividade está sendo executada de forma adequada, se o objeto está sendo entregue adequadamente. E esse processo é todo gerido, é todo permeado, né, pela gestão de riscos, né, atendendo aos preceitos dos órgãos de controle. A contratação direta, ela se configura como instrumento de exceção, né, podendo ser definida como a celebração de contratos administrativos e sem realização de prévia licitação, em consequência, sem um critério seletivo que rege as contratações em geral, né, nos casos remunerados em lei. Então, diante do fato, né, de que a contratação direta é um instrumento de exceção e que essa contratação direta apresenta um conjunto de riscos em si só, por si só, né, levantou-se a seguinte questão de pesquisa: qual é o perfil das contratações diretas, né, dispensa e inexigibilidade de licitação, realizada pelas universidades federais? E, para responder a esse questionamento, suscitou-se o seguinte objetivo, que foi analisar o perfil das contratações diretas, dispensa e inexigibilidade de licitação, realizadas pelas universidades federais no exercício financeiro de 2024. Para a consecução desse objetivo, a gente tem a seguinte metodologia, né, que foi pautada sob enfoque qualitativo. Essa pesquisa se caracteriza como descritiva, né, pois atende de forma mais adequada, né, a intenção de estudos que pretendem expor as características de determinado fenômeno. E a gente, nesse trabalho, buscou descrever essas peculiaridades das contratações diretas realizadas pelas universidades federais. A pesquisa se deu sob a forma documental, né, que é aquela que a fonte de coleta de dados está restrita a documentos, e os documentos obtidos para a consecução desse estudo foram extraídos de relatórios lá do Portal Nacional de Contratações Públicas, né, que esse portal é alimentado por dados oriundos da própria administração pública, né, de responsabilidade da administração pública. O levantamento do corpus da pesquisa, ela se deu com a análise inicial das contratações diretas estimadas pelas 69 universidades federais brasileiras. Portanto, verificou-se aí a previsão ou a pretensão de contratação de cada universidade federal, utilizando os filtros para a extração dos relatórios lá do portal. A gente utilizou o ano da compra, 2024, né, considerando que, a partir de 2024, de janeiro de 2024, né, a nova lei de licitação passou a ser soberana, né, com a revogação da lei 8666. E outro filtro foi a licitação de compra, divulgado no portal, né, atendendo ao preceito aí da lei de licitação. Utilizando também o filtro modalidade, né, dispensa e inexigibilidade, a visto que faz parte do escopo da pesquisa. E também utilizamos o filtro órgão, né, a gente verificou
a despesa estimada de cada universidade federal, considerando que as contratações diretas das universidades são em escopo da nossa pesquisa. O Portal Nacional de Contratações Públicas não possui um filtro de contratações diretas com amparo legal, e esse amparo legal representa a justificativa para as contratações previstas na lei de licitação. E esse foi um entrave na nossa pesquisa, porque a gente ficou inviável a gente analisar detalhadamente as contratações diretas estimadas por todas as universidades federais. Então, diante disso, a gente estabeleceu uma estratégia. A gente selecionou a gente fez uma estratégia, né, bolou uma estratégia para selecionar 5 universidades federais, uma de cada região do país, com maior proporção de contratações diretas estimadas frente às contratações globais estimadas. Para tanto, a gente segregou as universidades por região, a gente verificou o montante estimado para as contratações diretas, inelegibilidade de dispensa de licitação, de cada universidade federal. A gente fez o levantamento do montante das contratações globais estimadas por cada universidade federal, incluindo no filtro todas as modalidades de licitação. E, a partir daí, a gente calculou a proporção das contratações diretas estimadas em relação às contratações globais estimadas. Então, as contratações diretas estimadas pelas 5 universidades selecionadas, elas foram analisadas em profundidade, individualmente, identificando o amparo legal de cada despesa realizada por cada universidade. A gente fez um levantamento das contratações diretas estimadas que foram efetivamente realizadas, ou seja, que foram homologadas pela autoridade competente. E, a partir daí, a gente fez uma tabulação dos dados obtidos, organizando as informações de maneira estruturada, sendo assim possível estabelecer um panorama do perfil qualitativo das contratações diretas efetivadas pelas universidades, que é o objetivo da nossa pesquisa. Então, essas foram as 5 universidades federais selecionadas que são objeto de estudo da nossa análise, do nosso estudo. A Federal de Alagoas, representando o Nordeste, a Federal de Goiás, Centro-Oeste, a Federal de Minas Gerais do Sudeste, a de Santa Catarina do Sul e a Federal do Pará representando o Norte. A gente pode verificar aí que a Federal de Alagoas e a Federal de Minas Gerais, fazendo aí uma relação da contratação estimada direta, da contratação direta estimada, com a contratação global estimada, essa relação recai no percentual de 97%. Já em relação à Federal de Goiás e a Federal do Pará, fazendo essa relação entre a contratação direta estimada e a contratação global estimada, fica em um percentual de 71%. E a Federal de Santa Catarina tem uma relação de 63% entre a contratação direta estimada e a contratação global estimada. Então, essas foram as universidades que a gente fez uma análise aprofundada nas suas despesas. A gente não identificou na legislação vigente ou na jurisprudência nenhum limite orçamentário para a contratação direta em relação à contratação global. Mas o TCU ele já se manifestou que há riscos relativos às contratações diretas, relativas a aquisições de bens e serviços com sobrepreços, seleção de fornecedores incapazes de entregar o objeto contratado e também especificações do objeto indevidamente restritivas, direcionando aí o objeto a um fornecedor específico. Foram identificados no nosso trabalho 9 tipos de amparos legais que justificaram a inelegibilidade de licitação dentro das universidades federais analisadas. A gente verificou que as despesas com inelegibilidade mais comuns recaem sobre o artigo 74.1, que é a aquisição de bens e serviços relativos a fornecedores exclusivos, basicamente contratação de serviço de água e energia elétrica. Outra despesa mais recorrente também, como a das universidades, em relação à elegibilidade, foi o artigo 74.3f, que diz respeito à contratação para treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. Em relação à dispensa de licitação, a gente detectou 8 tipos de amparos legais, sendo que das 5 universidades analisadas, 4, a de Goiás, Minas Gerais, Santa Catarina e Pará, mais de 90% das suas despesas homologadas com dispensa de licitação, no total, foram paradas pelo artigo 75, inciso 15, que diz respeito às contratações de instituições que tenham por finalidade apoiar, captar e executar atividades de ensino, pesquisa e extensão. Essas entidades são as fundações de apoio, que são caracterizadas juridicamente do direito privado e são sem fins lucrativos. Esse achado da nossa pesquisa, ele é respaldado por Silvio Nogueira, que constataram a existência de vínculos com fundações de apoio em 60 universidades federais, das 66 que compuseram a amostra desse estudo, o que demonstra que confirma a relação intrínseca das universidades com as suas fundações de apoio. Só que essas fundações de apoio, elas têm algumas críticas em relação às suas atuações.
A Pietro, por exemplo, ela critica a atuação das fundações de apoio, apontando que o serviço é prestado por servidores públicos, né, na própria sede da instituição, com equipamentos pertencentes ao patrimônio público. O TCU, por sua vez, ele já identificou que são frágeis, né, os mecanismos de transparência e de prestação de contas dos contratos e convênios firmados pelas universidades com as fundações de apoio. E Oliveira, Marques e Penha, né, na sua pesquisa, evidenciaram que essas fundações têm noção do que é controle interno, mas apresentam falhas nas suas atuações, né, de modo que não utilizam os princípios fundamentais de controle interno de forma eficiente. Dessa forma, a gente pode concluir que as contratações diretas, elas estimadas, né, elas representam de 63% a 97% das contratações globais estimadas. O TCU, ele, identificando esse alto volume, ele pode identificar que as contratações diretas são fragilidades, sobretudo se forem mal fundamentadas ou se não estiverem previstas no plano de contratação anual. Né, a gente verificou que a Federal de Goiás, de Santa Catarina e do Pará, a relação entre a despesa homologada total e a despesa estimada total, quanto às contratações diretas, né, superou o teto de 92%, né, o que a gente pode ver, constatar que houve uma eficiência no planejamento, né, considerando que boa parte da despesa estimada foi homologada. A gente considera que a pesquisa foi relevante, né, porque contribuiu para o debate relativo ao aprimoramento da gestão pública universitária, né, o fomento do controle social, né, sobre o gasto público e também a construção de indicadores de riscos concernentes às aquisições públicas. O fator limitante da pesquisa, a gente pode definir como houve a impossibilidade de a gente comparar temporalmente a despesa de contratação direta estimada e homologada pelas universidades, né? Uma vez que a nova lei de licitação, ela coexistiu com a 866 até dezembro de 2023. Né? Então, por isso que a gente ficou pautado somente pelo ano de 2024. E assim como uma pesquisa futura, a gente propõe uma análise comparativa da evolução das contratações diretas realizadas pelas universidades, levando em conta as diretrizes da nova lei de licitação. Essas foram as minhas referências bibliográficas. Obrigado pela atenção, pessoal. Boa tarde. Excelente, parabéns, Denis, pela apresentação aí, pela pesquisa. Eu vou fazer comentários gerais. Eu fiquei em dúvida, primeiro, acho que não é objeto de análise, mas eu realmente fiquei em dúvida. Já era um problema esse na Lei 8666, né? A compra direta, inexigibilidade, sobretudo nos governos, tá? Eu, saindo da esfera das universidades federais, eu acho que a margem discricionária das universidades federais é bem baixo. Mas quando eu vou para os governos, né, prefeituras, etc., isso já tem literatura e é um dos principais itens que os tribunais de contas apontam, né? Enfim, e aí eu fiquei em dúvida se isso foi mudado pela lei ou não. Não em relação ao artigo 74, mas em relação ao efeito, né? Se o padrão foi alterado, eu realmente eu não sei. Vou fazer alguns comentários gerais aqui. O primeiro comentário é o seguinte: eu não assumiria, isso é algo que eu vejo com certa recorrência, quando tem um decreto federal, quando tem uma determinação do TCU, etc., as pesquisas às vezes colocam que isso é uma determinação para a administração pública, né? É só para os órgãos federais, né? Então é importante, em alguns momentos ele parece que está remetendo para todos os, né? TCU e decreto federal. é, eu não vou dar minha opinião jurídica de contador, né? Ou seja, assim, não tem peso nenhum, mas existem decretos federais que regulamentam leis complementares, por exemplo, que são de competência para todo mundo. Todo mundo tem que seguir, estados, municípios e governo federal. E tem outros decretos federais que somente, né, são direcionados aos órgãos federais, que é o caso aqui, né? Então, quando o TCU divulga o decreto aqui, e etc., só se aplica, né, ao governo federal e, obviamente, os demais acabam seguindo, copiando, tem uma influência, né, nos demais. Então, uma certa revisão aqui eu faria, né? Eu não chamaria o termo aí de eficiência de planejamento, tá? Esse construto que você pôs aí ao final, como eficiência. Eu precisaria de mais tempo, isso já tem publicação. Porque, na verdade, ó, você tem um orçamento alocado inicial,
tem uma série de estratégias na definição do PELO inicial. Aí depois eu tenho a execução do orçamento. Tem estratégias na execução e estratégias na alocação. Não necessariamente, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Tem governos que subestimam o orçamento em 30, 40, 50%. O orçamento é a menor. Por quê? Porque ele quer ter excesso de arrecadação. Isso é uma estratégia muito usada. E pouco usada. Muito usada é o oposto. Muitos governos, sobretudo municípios, né, subestimam os orçamentos. Então, coloca o orçamento 30%, 50% acima do que ele é real de fato. Então, ele vai ter uma arrecadação menor. Então, quando a gente olha a execução em relação ao que foi previsto inicialmente, né, a gente não pode necessariamente chamar de eficiência, porque assume que o objetivo inicial dele era executar aquilo, e não era, tinha uma estratégia lá. E no orçamento executado existem estratégias de execução. Bom, em resumo, só queria chamar a atenção para esse ponto. A pesquisa está muito bem escrita. Eu sugeriria que ele tivesse um foco de contribuição mais ampla, né, para uma literatura. Eu também não sei qual é necessariamente a literatura que ele está contribuindo, além de ser uma pesquisa aplicada, isso para mim está muito claro. Ela contribui dessa forma, né? Não me parece que ela é uma pesquisa qualitativa, tá? Que ela tem um enfoque qualitativo, né? Ela não é necessariamente, ela não tem nenhum dos elementos ali qualitativos, né? E ela também não faz testes quantitativos, eu concordo. Então, a minha sugestão é não define. Ou eu colocaria ela como sendo descritiva, tá? Mas enfim, não é quali. A proporção realmente é muito alta e tem algumas coisas que eu não deixaria, né? Por exemplo, aqui é o UFMG. A diferença do UFMG na tabela é muito grande em relação às demais. Eu daria mais atenção para entender qual é a estratégia do UFMG, né? Inexigível de 92% aqui arredondando, né, em relação às demais, né? Não importa para a pesquisa, o FAO, UF Goiás, Minas Gerais, não importa, né? Podia ser A, B, C, D, né? Porque o que nos importa são os efeitos, né? Mas, enfim, me chama a atenção aqui do caso da FMG, talvez não só descrever, né, o que está na tabela, mas entender o que está acontecendo lá dentro, né? Eu daria mais atenção naquilo que foge do padrão, né? E as contratações, né, diretas que estimam, representa ali de 63% a 97% da contratação global, parece realmente muito alto. Eu fico me perguntando se isso não decorre do que as universidades têm de discricionalidade de efetivamente alocar, né? Porque quando eu tiro o gasto obrigatório, né, lá das federais, né, os gastos que já são comprometidos, né, salário e as despesas obrigatórias que já estão estabelecidas, né, então talvez isso explique essa proporção. Então, às vezes não é necessariamente uma estratégia apenas, né, ou talvez precise ficar mais claro por que que essa minha frase não é verdadeira, né. Enfim. Gosto da ideia de possivelmente ter um limite orçamentário para contratação direta em relação à contratação global, mas talvez quem traria isso, talvez não seja a lei de licitações, mas a nova lei de finanças, que está em tramitação. Então, essa seria uma implicação para a pesquisa lá no final. A pesquisa pode contribuir sugerindo, né, essa inclusão. Eu acho que faz muito sentido, mas não seria na lei de licitação. A nova lei de finanças que está em discussão, já foi aprovada pelo Senado, talvez, enfim, lá seria o caminho. Mais um comentário sobre as tabelas 2 e 3. Eu acho que elas estão muito detalhadas, né? Precisava achar um jeito de dar uma sintetizada, porque elas estão mostrando. Eu me perdi aqui, é difícil para o leitor. Ó, tá bem detalhado. 74 CAPT, 1, 2, 3, as universidades, né, nas colunas, e aqui, enfim, as informações estão todas aqui. Eu levaria essas tabelas para um apêndice, numa submissão, que isso aqui gera dificuldade na publicação. E eu procuraria mostrar uma versão sintetizada né, com o que você quer efetivamente mostrar, e isso ficaria no artigo, né? Realmente ela é difícil, as duas são difíceis de ler, né? E da mesma forma, tá? Colocaria notas ali explicando o que que é cada sigla aqui, D, DH, DHT, etc, né? E também nas três tabelas, tá? Elas têm essa dificuldade, elas acabam ficando muito longas, né? E aí eu sinto, ela parece
os dados aqui, muito focado nos dados, né, que me parecem serem relevantes, mas existem talvez algumas estratégias aí que estejam sendo implementadas, que eu não sei se só olhando na parte documental eu conseguiria de dados, né? Então, por exemplo, se a gente entrevistasse o Hugo Leonardo, ele ia contar um monte de estratégias orçamentárias que as federais estão usando, que é normal, as organizações sobrevivem dado o contexto, né, institucional em que elas estão operando, né? Não somente regras, né? Então, existem práticas aqui sendo estabelecidas, né? Que seria interessante entender, mas aí eu precisaria de um método mais qualitativo, né? Entrevista, etc. Enfim, não necessariamente precisa ser nessa pesquisa, mas quais são as estratégias aí que as universidades, né? Tirando folha de pagamento, qual que é o segundo maior gasto, né? O RU, né? Que já é um grande, como manter esse RU funcionando, enfim. Mas, de toda forma, as estratégias dependem da literatura que você vai contribuir, né? Se for contribuir para a literatura de orçamento, acho que as estratégias ajudaria, né, para essa contribuição, né? Muito bom. Bom, a gente está aqui caminhando para o encerramento aqui dessa discussão. Eu não sei se o professor Josué tem algum comentário sobre essa pesquisa. Eu só queria trazer, né, para a gente refletir que a nova lei ela ampliou as formas ela aumentou o controle sobre as contas diretas, né? Mas ela também flexibilizou. Então, isso é um ponto que a gente tem que refletir nesse contexto. Então, enquanto ela aumenta as ferramentas de controle, ela cria novos mecanismos, né? Tipo, ela tem que ter obrigatoriedade da pesquisa de preços, PNCP, formalização mínima e tal, mas ela amplia a dispensa de licitação. Então, isso é um ponto que... E aí também no trabalho, alguns pontos, principalmente na UFMG, na UFSC, né? A gente percebe que dentro dessa análise a gente vai e separa no artigo alguns bilhões que eram gastos com água, energia e esgoto, né? Então, a gente refletir que isso não é um gasto trivial, isso é para a manutenção das atividades da universidade, né? Então, tem que se compreender melhor esse processo dessa estrutura. Tem, quem sabe, discutir essa rigidez contratual, análise de eficiência energética, entre outras coisas, dentro das universidades. Eu aproveitar, obrigado, professor. Eu vou fazer um comentário. Eu fui controlador numa prefeitura aqui de Ribeirão Preto, né, no passado, antes de ir para a academia. E eu me lembro que um dos apontamentos do Tribunal de Contas aqui do Estado era a proporção que tinha de inexigibilidade e de dispensa, enfim, de uma forma geral. E vi a canetada, eu falei, o ano que vem a gente vai levar uma canetada pior, vamos resolver isso aqui, né? E aí o que que eu fiz lá? Eu pedi para alterar o sistema próprio, né, o de execução, e aí lá na tela do empenho, na hora de empenhar, aparecia, se o operador lá colocasse dispensa ou inexigibilidade, aparecia uma tela para ele fundamentar qual era o inciso e aparecia o nome dele autorizando. As pessoas ficaram malucas porque estava gravando, eu já estava gravando, né, o sistema grava quem é que fez, né? Mas a gente estava meio que colocando na cabeça deles, olha, você está autorizando a inexigibilidade, tá? Fica gravado, aí essa informação vai ser repassada para o Tribunal de Contas, tá? A prefeitura parou, pelo menos uns 15 dias, porque as pessoas recusavam a empenhar, né? O secretário queria que tirasse aquilo do sistema, enfim, virou um rolo danado, etc. No final da história, assim, lógico que a gente encontrou o meio termo, né? E caiu bastante, né? Por quê? Porque as pessoas estavam no piloto automático, né? Colocavam, assim, coisas que nem eram inexigíveis, jogavam como inexigível. Eles não refletiam. Coisa que era mais fácil. Por quê? Porque se eles informassem uma outra modalidade, ele tinha que informar campos adicionais. E era mais fácil colocar dispensa, né? Como ninguém questionava para eles, né? O porquê, etc. Então a gente estava lá, sei lá, com 57%. Eu não lembro agora o percentual, mas era mais de 50%. Muito alto, né? Só de detalhar, né, e talvez trazer preocupação para eles, né, para os usuários, né, o percentual caiu bastante. Então, a gente precisa efetivamente acompanhar isso, né, porque às vezes tem outras coisas que estão explicando esse percentual. Dentro no meu caso aqui, né, do caso da Prefeitura de Ribeirão Preto, foi isso. Não estou dizendo que é isso nas federais, que é mais fácil de executar. Mas, de novo, a pesquisa qualitativa
eu investigando ali com as pessoas por como é que é o processo, né? Eu identificaria, de repente, né, algumas outras explicações, né? Mas que, de toda forma, o percentual realmente é extremamente alto, né? Gostei muito do PNCP, eu não conhecia, tá? Eu vou fuçar nele, porque esse portal aí deve ser muito bom. É muito bom mesmo. O que mudou, tô vendo minhas anotações aqui, né? Muito bom. Eu acho que a pesquisa também poderia ir além e estabelecer hipótese e fazer um teste quantitativo aqui. Você tem dados, tem tudo aqui para fazer um teste, né? A partir da literatura, né? E etc. Parabéns, tá? Sim. Pessoal, nós temos ainda alguns longos 3 minutos aqui, antes das 18 horas, né? Não sobrou muito tempo Pô, aqui ao final, né? só para lembrar, eu vou mandar o link novamente para avaliar a sessão. Ah, isso mesmo. Obrigado. Ó, tem um link aqui, né, gente? Acho que é importante clicar, porque depois que fechar o Zoom, aí some o chat, né? Aí vocês. Só quem está compartilhando aqui, acho que tem que parar o compartilhamento aí. É o Denilson. Denilson, se você quiser ir lá em compartilhar e parar, O compartilhamento, para a gente não ver tudo que você está fazendo. é, É verdade. isso. Evita problemas, né? Muito bom. Tá Hum, gravado. ainda mais está gravando, né? É, pessoal, enfim, eu abro a palavra aí para vocês, mas parabenizo todos aí pelas submissões. É, facilita, né? Tem uma possibilidade de participação à distância, mas não substitui a participação presencial sempre que possível, né? Não só ir lá discutir o meu artigo, né? Mas a minha pesquisa, mas conversar com os demais da sessão. Isso aí é uma participação presencial, não substitui, né? Mas abro a palavra aí se alguém quiser complementar ou fazer algum comentário. Bom, só temos quase 1 minuto, então quero só agradecer a todos, a FEA, a USF e a UFSC também, né? Obrigado aí. Eu queria aproveitar para agradecer, né? E assim, só um breve comentário a partir das leituras, como que são trabalhos que tratam temas diferentes, mas a gente observa um nível de maturidade também dos trabalhos que para a gente é muito interessante de perceber. Eu venho com um trabalho de graduação, a gente percebe um trabalho de doutorado, claramente um trabalho de doutorado e trabalho de mestrado também, a gente percebe que temos um caminho para seguir, mas é bom demais compartilhar isso com os colegas e, se possível, lá na frente a gente ter a evolução desses trabalhos para apresentar também. Obrigado ao professor Ricardo, ao professor Josué e os demais. Né? Bom, lembrando que o objetivo, né, do congresso, né, é o início da pesquisa, assim, é o meio, né, porque ele não acaba no congresso, ele acaba com a submissão. Aliás, ele não acaba na com submissão, né, depois vem a pós-publicação. Então, ele começa com a publicação. Nós queremos publicar em bons journals, obviamente, né, porque a gente precisa. Essa é uma visão pragmática, mas na prática, a academia, nós queremos mudança social, contribuição para, né, com a mudança social. Isso começa a partir da publicação. Nós nos comunicamos diferente do jurídico lá, que, como é que é? Se comunicam nos autos, né? Nós nos comunicamos pela publicação. E parte daí, né? Começa daí, para a gente fazer esse trabalho de divulgação para os stakeholders e etc. E para os que estão atuando no campo e estão, né, fazendo um caminho, né? Acho que alguns aqui estão, né? O Ur está nessa posição, não sei se o Denilson também. Ou seja, eu trabalho na universidade, eu trabalho no órgão e estou, né, tá atuando na academia. A literatura vai chamar de pra-academic, é um termo em inglês, né? Que é um acadêmico prático, é um practitioner acadêmico, né? E algumas revistas dão preferências, tá? Para ter coautores práticos, practitioners, tá? Vou dar um exemplo aqui de uma, que é Public Money Management, né? Por exemplo, se a gente submeter para uma revista dessa, a chance de publicação aumenta. E um dos avaliadores, obrigatoriamente, é um practitioner, lá, né, na revista, né? Então, não são só acadêmicos, né? Então, a gente precisa discutir temas reais, problemas reais, né? Isso aqui eu acho que está presente nessas pesquisas aqui. Sucesso para todos aí na sequência. Obrigado, pessoal. Mais algum Obrigado, ponto? professor. Não Muito esqueçam de bom. acessar o Encerramos. link, tá?
Tchau, tchau, Não pessoal. fechou. Obrigado. Eu estava preocupado dele fechar a tela, não fechou. Tem congresso que dá o horário, ele aparece o reloginho, né? 30 segundos e encerra. Então dá tempo de a gente se despedir com calma. Então, eu encerro fazendo propaganda da revista de contabilidade de organizações da USP aqui de Ribeirão Preto. É uma revista de contabilidade e organizações, então não é só de contabilidade, é uma visão mais ampla. Também revista de contabilidade e finanças da USP, da FEA-USP de São Paulo, né? Um foco mais aí sim na contabilidade e finanças, né? É, e também na revista, as duas eu sou editor associado da área de contabilidade pública, por isso a propaganda. E também da revista a CGG da UNB, né? Da revista UNB Caderno de Gestão, né? É contabilidade e gestão lá da UNB. Também trabalhos serão muito bem aceitos aí, caso vocês tenham interesse. Tudo bem? Feitas. Ah, e tem mais uma, vamos fazer mais uma. Tem um journal internacional que é o JPB-FM, que é o Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management, que é um journal ABS2. Também PB. Aí eu encerro, eu paro de falar. JPB. Eu tenho o link aqui. Aqui. Pronto. Então, feitas as propagandas aqui, porque senão os editores depois vão perguntar se eu fiz. E não se esqueçam de fazer a avaliação aqui antes de encerrar. Good? Não sei se o Congresso permite isso, mas são atividades não remuneradas, tá? Vamos deixar gravado aqui. Tudo bem, gente? Tá bom, né? Acabou. Um abraço para vocês, ótima semana, tá? Nos vemos aí nos congressos, nos eventos aí. Olá, professor. Obrigado. Abraço, até mais. Tchau, professor. Mais. Obrigado, parabéns a todos.